Voltei novos argumentos, novas indagações. Espero que todos vocês estejam bem, na medida do possível. Um abraço de Antony Galvão para todos os inscritos do canal. Tá? Eu recebi um comunicado de um colega, de um inscrito, um fã do canal Pilastra da Verdade, do canal Portão de Saída, que ele habita no estado do Ceará. O nome dele é Osvanildo, tá? E ele me contou uma história bem triste, cara. Que eu preciso relatar essa história aqui. Triste a história. E eu vou falar por que a religião, principalmente esta vertente cristã no Brasil, ela idiotiza o brasileiro, ela imbeciliza o brasileiro, infantiliza o brasileiro e tira o brasileiro do estado de consciência. Eu vou colocar o áudio do meu amigo aqui, de WhatsApp, que ele, no áudio, ele conta a história rápida, rapidíssima, de uma moça chamada Natani, que era da Congregação Cristã no Brasil, e o pai é cooperador e a mãe da obra da piedade, o que ele escreveu aqui. E a história da moça é uma história triste, mas é para você refletir. E a princípio eu já quero mandar um abraço especial para o amigo Osvanildo, que habita ali no estado do Ceará. Nós vamos para uma rapidíssima vinheta e eu volto contando esta história, explicando nos mínimos detalhes por que a religião infantiliza, imbeciliza, idiotiza o brasileiro. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Pronto, de volta. Vamos ouvir este áudio do nosso amigo. E baseado neste áudio, aí nasce o meu argumento neste vídeo, que vai ser para você compartilhar, tá? O que eu vou falar hoje aqui é algo muito libertador. Libertador mental. A verdadeira libertação é mental. Vamos ouvir o áudio aí. Antony, bom dia. Olha, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Todo dia eu assisto seu canal. Antony, falando sério, teve um caso aqui em Quixeramobim que uma moça, os pais da igreja, né, ancião, os pais nasceram na igreja e ela também. Ela passou o dia na igreja, a manhã e à tarde, em Quixeramobim, passou até no Jornal Nacional. Aí ela saiu, né, terminou o culto e ela foi para o carro. E ela ficou no carro lá mexendo, né, lendo um livro e de repente chegou 3 assaltantes, né, assaltaram ela, pegaram o carro, levaram ela para longe, né, parece, se eu não me engano, mais de 100 quilômetros de distância, andaram com ela no carro. Pegaram essa moça, abusaram, né, e mataram ela com pedradas. Foi triste, Antony. Aí, cara, beleza. Aí nesse dia eu já tava parando de ir pra igreja. Eu já tava deixando, assistindo o teu canal e o de Jason Ferreira. Aí eu disse, cara, com certeza hoje, foi lá em Quixeramobim, mas com certeza hoje vão falar lá na igreja a respeito. Eu vou em consideração à vítima. Eu fui, Antony. Lá sentei, normal, já tava pegando abuso de igreja, mas eu fui por consideração à vítima. Aí chegando lá, eles lamentaram o que tinha acontecido com ela, lamentaram a situação que foi triste. No decorrer do culto, Antony, no decorrer do culto aí, parece que eles esqueceram o que tinha acontecido. Olha, Deus protege, Deus te livra, o Salmo 91, o Salmo não sei o quê, Deus coloca anjo ao redor daqueles que os temem, né? Deus tem um plano, tem um propósito. Antony, ali me deu uma dor de cabeça tão grande. Se o senhor acredita ou não, mas Antony, eu pensei que eu ia morrer.
Eu fiquei tão revoltado. Eu disse, cara, como é que eles não veem que essa moça morreu, não apareceu anjo, não teve salmo, não teve nada que protegesse essa moça. Essa moça nasceu na igreja, entendeu? Passou o dia na igreja e no mesmo dia pegaram ela, sequestraram, roubaram o carro, estupraram e mataram na pedrada. Como é que esses infelizes, esses cão, vêm dizer que tem proteção, que Deus protege ninguém? Depois desse dia, Antônio, nunca mais eu pisei lá, nunca mais. Parabéns, meu amigo. Não, você falou que sentiu até dor de cabeça. Se eu tivesse na hora, eu sentiria até ânsia de vômito, de ouvir tanta idiotice, imbecilidade de religioso que não quer aceitar. Olha o que diz o Salmo 102, da mentira. Ó, é um salmo, segundo eles aqui, tá? Que tá escrito aqui, na grande aflição, no início, né? No início, antes do primeiro versículo, tem aqui uma descrição do salmo, tá? Que é um prefácio do salmo. Na sua grande aflição, o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo e reconduza a sua terra. Isso aqui é um salmo de momento de aflição, que vem para a Bíblia e o crente de hoje usa como se fosse dá tudo certo, né? Lendo este salmo aqui, seguindo regras e orando, aí um Deus vai aparecer ou surgir do nada para fazer qualquer coisa a favor. Mentira. Ó, primeiro verso aqui. Senhor, ouve a minha oração. Chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Parece que este Deus só anda escondido, né? Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Esses dois primeiros versículos, depois vem o restante do besterol aqui. Isso não funciona, tá aí na sua tela. Eles acreditam nisso. O rapaz mostrou no áudio aí o que aconteceu com uma moça que estava dentro de uma igreja, num culto. Enquanto ela saiu e está no carro lendo um livro religioso, não sei se é a Bíblia, qualquer livro religioso. Filha de crente, nasceu, se criou na igreja. Abordada por 3 meliantes, vagabundos, estupradores, e levada a mais de 100 quilômetros. Imagina o que essa moça passou. A aflição. Deu muito tempo ela clamar, pedir a Deus, ter misericórdia de mim, cuida de mim. Nas mãos de 3 vagabundos. E ela foi violada, abusada. E segundo o áudio aqui do nosso amigo, ela foi apedrejada, morta por pedrada. Depois que fizeram do corpo desta jovem o que quiseram. Aí ele está falando, o rapaz do áudio está falando que ele foi participar de um culto e acho que estava acontecendo em homenagem a ela, né? Para falar sobre ela. Em que no início do culto, no estado de consciência, que é um período bem pequeno na mente do crente, vai falar sobre o que aconteceu com a moça lamentando. Depois, no decorrer do culto, vai falar sobre essas merdas aqui, os salmos de livramento, que tem um Deus que livra. Vocês estão entendendo? Tem um Deus que dá livramento. Mas nojo não faz na mente do povo. Gente, este cristianismo, ele imbeciliza e idiotiza o crente brasileiro. Em conversa com este rapaz aqui, nosso amigo, que hoje não quer saber mais de religião, parabéns.
ele conversando comigo sobre a questão seguinte, que mostrou que este livro do Ferrer, tá, para um pastor, e não teve como o pastor refutar este livro. Não tem como refutar este livro. Tem até uns preteristas aí, idiotas, querendo refutar, e não tem como refutar este livro aqui. Tá? Este livro prova que este Jesus nunca existiu, e se de fato existiu, era um mentiroso. Era um ser humano qualquer, dizendo ser o Messias, enganou muita gente e foi transformado em herói por Roma, engana o Brasil e parte do planeta. Tá? Deixando claro. Independente da sua fé, você quer ter sua fé, você tem todo o direito, liberdade de ter sua fé, respeite sua fé. Você pode ter fé até num bago de jaca. Mas você tem fé no Cristo que morreu, ressuscitou segundo a história? Mentira. Este livro aqui arrebenta. Este livro aqui, ó. Arrebenta com este livro aqui. Aí ele falou o seguinte, que o pastor, mesmo reconhecendo, tá, que o livro é irrefutável, aí fala o seguinte, mas o povo precisa ter esta fé. O povo precisa acreditar que esse Jesus vai voltar. Senão, a tendência é a violência aumentar mais ainda. Já pensou se esse povo todo perder a fé? Olha só, é bom entender que há um contraponto da religião que as pessoas não entendem. Todas essas pessoas que praticam crimes aqui no Brasil, todas, tá? Eu vou colocar aí, para não colocar 100%, vou colocar 99,9%. Todas as pessoas que praticam crimes de abusos, estupros, roubos, chacinas, mortes, ou seja, homicídios, infanticídios, feminicídios, tá? E crimes hediondos, horrendos. Todas essas pessoas têm crenças nos seus deuses. Agora são pessoas de fato revoltadas. Essas são pessoas revoltadas, não são ateus. São pessoas revoltadas com a divindade que ainda acredita e que acha que a divindade abandonou. Então, parte para fazer o que acha que teria que fazer por revolta. E depois, quando tá no presídio, aí lá se converte. Entre aspas. Aí lá se arrepende. Tá? Eu tô arrependido e tá pregando o evangelho lá. Até canibal hoje já é pastor em presídio. A história tá aí na internet, vocês sabem disso. Tá? Flor de Lis, ela é crente lá no presídio. Se você não sabe. E não só ela. Então é o seguinte. Essa conversa de dizer que as pessoas não podem perder a fé em um Jesus que vem, que sabe que isso não existe, por conta de violência, é conversa para boi dormir. O ateu ou o agnóstico, a pessoa que não tem crença em divindade e não investe nisso, passa a ser uma pessoa muito mais humana, humanista. Fazer o mal ou não é da natureza humana. O cara quer fazer, não importa se ele tem crença ou não, ele quer fazer o mal. O cara que quer fazer o bem, o ser humano que quer fazer o bem, ele vai fazer o bem. Independente de crença ou não. Tá no gênio, na natureza humana. Do ser imperfeito, que é a imagem e semelhança de Deus. Mentira. Então, é conversa fiada. Nós temos no Brasil hoje mais de 90% dos nossos brasileiros, mais de 90%, aqui no Brasil, são religiosos. De várias vertentes. O cristianismo passa aí de 85%. Catolicismo e protestantismo. A violência está aí. As facções estão aí. E todas elas acreditam em deuses. Acreditam, a maioria é crente. Tem igreja lá dentro de locais de crimes, se você não sabe. Então não é fé em uma mentira que vai tirar as pessoas de fazerem violências. Vocês acham que esses três criminosos que abusaram desta moça, eles eram ateus? Será que eram ateus? Claro que não, cara. Com certeza estão lá, se foram presos, estão lá no presídio crentes, acreditando em perdão, vão para o céu.
tá? A moça perdeu a vida, foi abusada. Já pensou que essa moça passou? Então, o papel da religião é idiotizar e imbecilizar o ser humano. Com isso na mente de vocês, quando acontece uma coisa dessa e a pessoa ainda vai para dentro de um culto, dizer que isso aqui livra, que tem salmo de livramento, que tem um Deus para livrar. Cadê o livramento da moça? Aí eu vou dizer uma coisa, cara. Aí o ser humano saiu do estado de consciência. Não, ele saiu do estado de consciência. Ele entrou no estado de loucura. Esquizofrenia aguda. Por isso que o nosso amigo disse que ele sentiu dor de cabeça quando ele ouviu isso. No início do culto, falaram da moça, lamentando o que aconteceu, aquela coisa toda, e depois, no decorrer do culto, vai falar de livramento. Cara, isso é coisa de se vomitar. Só não se vomita dentro de uma igreja quando a pessoa realmente está ali, alimentada com o próprio vômito, achando que é uma comida maravilhosa. Já está acostumada, adaptada com o vômito da religião. É isso aí. Para chegar e assistir um culto desse e não se tocar. Vocês estão entendendo? Então, o trabalho que nós estamos fazendo aqui não é para tirar você da sua fé, da sua igreja, não. Tô aqui para isso, não. Tô aqui para fazer você entrar no estado de consciência, cara. Imagina, você tá num culto que está falando de uma filha de religioso, de crente, que nasceu e se criou na igreja. Uma pessoa totalmente pura, em questão de coisa errada. Uma pessoa que ainda não construiu o seu futuro, a sua própria geração. Uma pessoa que ainda não reproduziu. Tá ali dentro de um carro lendo um livro. Na maior inocência. Aí, 3 vagabundos pegam um carro com tudo e fazem isso e não tem nenhum Deus para dar livramento. Aí o culto, depois de toda a desgraça que aconteceu, de toda coisa horrenda que aconteceu contra a moça, aí dentro do culto os idiotas vão dizer: ah, mas Deus livra. Livra de quê, cara? É que vocês não se tocam? Esta conversa de que todo mundo tem que ter fé em alguma coisa para não ter violência é conversa para boi dormir. O que precisa é consciência humana, humanidade na mente, humanismo na mente. Os hospitais estão cheios de crentes gritando por misericórdia e não tem, na sua maioria, contando com a ciência, mas agradecendo a quem? A Deus. Passa por uma cirurgia, graças a Deus. Fez cirurgia. Faz um tratamento, tá de câncer terminal, mas tá em tratamento, tá vivo ainda por conta da ciência. Graças a Deus que eu ainda tô vivo. Não é graças à ciência, não. É graças a Deus que eu tô vivo. Olha que idiotice desgraçada. Se isso aí não for imbecilidade, é o que mais? Que agradeça a merda do Deus que acredita, mas não, gente. Estamos vivos por conta da ciência, por conta dos médicos, por conta da medicina. Os hospitais estão lotados, os presídios estão lotados de pessoas com Bíblia na mão. Que mataram, que roubaram, que estupraram, que destruíram vidas. São crentes, vão todos para o céu. Eu não vou. O Ferreira não vai. Nosso amigo aqui, que mandou para mim um áudio, se ele continuar pensando igualmente nós estamos pensando de forma racional, também não vai para o céu. Só vai para o céu quem se arrepender. Porque quando se arrepende e pede perdão, aí não tem mais justiça não, acabou a justiça. A justiça é só a terra que faz, o país que faz, a nossa justiça aqui da terra. Mas no céu, justiça só vai ser para quem não aceitou a Jesus. Pode ser a pessoa mais honesta da terra, nunca ter matado ninguém, ajudado todo mundo, não importa, não acreditou nesta merda que não deu livramento à moça, e várias crianças que são violadas e violentadas o tempo todo, só porque a gente não acredita nesse Deus que não dá livramento para este povo, vamos para o inferno. Aí quem vai estar lá no céu? Liderando tudo isso, mala cheia, ganhando dinheiro às custas da fé alheia, tá? Feliz sugando, ganhando dinheiro às custas da fé alheia. Edir Morcego, ganhando dinheiro às custas da fé alheia. Valdemijo,
São as apelidos que eles merecem, são essas aí. O Rodrigo Tripa, tá? O Agenor Truque. E esta cambada toda. O Bruno da mentira, o Leonardo da mentira, o Leonardo Salles mentiroso. Todos esses caras aí vão estar no céu. Vão estar no céu. Tá? Gente, observe que o povo está sendo imbecilizado. O povo brasileiro foi imbecilizado. É um povo imbecil desde o início. Eu também fui, 25 anos. Não sou melhor do que ninguém, não. Fui 25 anos. Tem gente que fala, Antônio, como é que um cara igual a você conseguiu ficar 25 anos? Cara, religião é desgraça. Religião é uma doença desgraçada. Às vezes eu queria acordar, mas existia um medo desgraçado, existia um pavor. Quando chegava na igreja, o pastor, olha só, cuidado, você que não dizima, não oferta, cuidado você que tá perdendo a fé, porque Deus vai cobrar e a gente vive por medo. Quantas vezes eu queria acordar, tomar um choque de realidade, mas na época não tinha a informação de hoje. Meu pai embriagado com religião, minha mãe mais embriagada ainda, e eu lá no meio, os meus irmãos, todo mundo, naquilo ali, alimentado por profetadas mentirosas, tá? Revelações mentirosas que nunca aconteceram. Meu pai se foi, doente, minha mãe se foi, novinha ainda, não digo nova, não era uma jovem, mas uma pessoa considerada ainda numa idade não de um idoso, 58 anos de idade. Porque para mim o idoso, ele passa a ser idoso a partir dos 65, que é a idade da aposentadoria. Minha mãe não estava idosa, 58 anos. As profetadas ficaram para trás. As revelações ficaram para trás. Vocês estão entendendo? Ah, Antônio, você é revoltado. Se eu fosse um cara revoltado por isso, eu não tava aqui no canal não, cara, tentando conscientizar você não. Eu tava fazendo o que não presta. Eu já tinha morrido. Porque eu ia continuar acreditando num Deus que não cuidou da minha mãe, não cuidou do meu pai, não cuidou da família, não cuidou de ninguém e não cuida de ninguém. E eu acreditava que esse Deus abandonou. Então, já que abandonou, não, gente, o meu estado de consciência é humano, humanidade mental. A vida não tem sentido, mas tem valores. A gente tem que valorizar. Então, acreditar num Deus que dá livramento nesses salmos da mentira. E, cara, põe uma coisa na mente de vocês. Não tem Deus em lugar nenhum. É uma realidade dura. E por que nós estamos aqui, Antônio? E por que existe a vida? E por que existe tudo? Vai perguntar pra puta que pariu, cara. Eu quero lá saber quem foi que deu início isso aqui, se teve alguma coisa. Eu quero saber do que tá acontecendo agora. Eu quero saber do que nós necessitamos agora. Se existe Deus ou não existe Deus. Se existir, é uma coisa que não presta. Porque senão não faria nem eu pra estar falando isso aqui. Não seria a intenção de um Deus, não. Vou fazer esse cara aqui, ele vai descer a ripa em mim. Que eu não faço mesmo aquilo que ele acha que deveria fazer. Deveria fazer sim. Já pensou Deus assistindo uma cena dessa que o rapaz mandou o áudio aqui falando da história? Deus assistindo uma cena dessa e não faz nada, cara? Porque Deus assiste, né? O Deus do crente assiste tudo. Aí ele vai julgar depois. Ah, mas ele deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio da moça não conta? Só dos bandidos? O livre-arbítrio dos bandidos era fazer aquilo. Mas da moça não. O da moça não queria, mas ela tinha que passar por aquilo. Não queria. Por que ela tinha que passar por aquilo? Sabe por quê? Porque não tem Deus nenhum. A vida aconteceu aleatoriamente, um acaso. A vida aconteceu, evoluiu, tempo, espaço. Propriedades que se uniram, átomos, células, moléculas, foram se unindo, ninguém sabe como, e a vida, passo de mágica, e aí começa a evoluir o tempo, estamos aqui, e temos que tentar sobreviver. E são vidas destruindo vidas, e se alimentando de vidas para sobreviver. E como dizia minha avó, quem tem a unha maior é que sobe na parede. Tá? Os fracos vão sendo eliminados, destruídos pelos mais fortes. É isso. Não tem outra coisa. Agora, a gente tem que acreditar nessa merda, nestes salmos aqui, de livramento. Livramento de quê? Salmo 91 de livramento de quê? Quando o Malacheia abre lá em cima do púlpito, o Malacheia, e lê salmo de livramento,
E a gente sabe que ele tem segurança e carro blindado. E tem medo de sair sem um segurança ou seguranças, né? E carro blindado e fala do Salmo 91. Um cara desse tinha que ser algemado. Tinha que ser algemado. Descarado e mentiroso. Tá? O cara precisa de segurança, você tá falando de Salmo 91. O cara precisa de carro blindado, que ele tem medo. Cadê o Deus dele, cara? Cadê os anjos? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Enquanto existir isso no Brasil, o Brasil não cresce. O que precisa é consciência. O ser humano precisa de estado de consciência. E humanização, porque não tem. Não tem. Ele tem que ser humanizado. Então, depois de ouvir um áudio desse aqui, a gente fica bravo, cara. Porque imagina uma coisa dessa com a filha minha, ou com a filha de qualquer um de vocês que está assistindo, que seja crente ou não. Imagina uma cena dessa, você tá num culto, tem gente que não gosta do meu trabalho. Antônio Galvão, porque você vá para outro canal então, cara. Se você não gosta da verdade, vai viver na mentira. Imagina você tá num culto, você e sua família ali, um local de paz, de livramento, de tudo. Aí sua filha sai um pouquinho, vai no carro, lê um livro e acontece um negócio desse com sua filha. Imagina como é que você fica. Aí depois você vai dizer, mas Deus dá livramento. Você vai dizer isso, imbecil. Idiota, você vai dizer isso, que Deus dá livramento? Eu me coloco no lugar desta moça. E ao mesmo tempo eu me coloco no lugar dos pais. Mas mesmo assim eu observo que os pais são idiotas, que acreditam em livramento. Os pais desta moça não eram para passar nem na porta da igreja mais. E viver de forma humana e tentar conscientizar pessoas. Fico por aqui, mas eu volto. Não tô bravo não, estou falando, porque quando eu mostro uma cena dessa aqui, ou seja, não mostrei nada, mas eu falei e mostrei pra vocês o áudio, isso aconteceu, isso me deixa indignado, tá? Então o vídeo de hoje não é vídeo de comédia não, é vídeo de realidade dura e séria, mais ainda, para fazer o ser humano pensar. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.